Fala galera, beleza? Questão 32, SpaceX 2025, última questão. Estou devendo aqui para vocês. Eu corrijo com certo atraso. Eu não tenho como me dedicar o tempo todo a produzir vídeo aqui, porque eu também dou aula em outros lugares. Mas tá aí, a prova inteira da SpaceX corrigida para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente, dê sugestões, peçam exercício, que aí eu vou ajudando vocês, vocês vão me ajudando. Vai lá dar um clique, se inscreva no canal, você vai me ajudar bastante e eu posso ajudar você e a mais pessoas, tá? Você que prestou SpaceX, eu espero que você não precise mais de ajuda, que você tenha conseguido atingir seu objetivo, mas com certeza mais gente vai precisar da nossa ajuda, tá ok? Então, sem mais delongas, bora para a correção dessa questão? Essa questão talvez não é a mais difícil, é aquela questão que você acaba de ler e já sabe o que tem que fazer. Mas ela é trabalhosa, ela é um pouco chatinha, é fácil de se atrapalhar com algum detalhe, tá? Vamos dar uma lidinha aqui e ver o que a gente tem que fazer. Lendo aí, galera, e anotando os dados. Em uma região plana do espaço, há um campo elétrico uniforme E. A região foi mapeada com os eixos cartesianos x, y. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, estão fixadas nesse plano e uma terceira carga, Q3, é abandonada em um ponto do plano. Ó, abandonada. Q1 e Q2 fixas, Q3 abandonada em um ponto do plano, de modo que fique em repouso. Olha lá de novo, galera, equilíbrio, né? A SpaceX adora isso. Sobre ação exclusiva de forças elétricas. Então não tem nada mais do que forças elétricas. As respectivas coordenadas das cargas estão representadas no desenho abaixo. Podemos afirmar que E forma com o sentido positivo do eixo X o ângulo θ, o campo elétrico que não está marcado aqui, que satisfaz a seguinte condição. Olha só, ele quer o ângulo θ, que o campo elétrico que vai favorecer com que a carga Q3 fique em repouso, tá? Ele quer saber que ângulo esse campo elétrico faz com o eixo X, lado positivo do eixo X. Quanto vale esse ângulo θ? Ele nos informa que Q1 e Q2 são iguais e também é igual a Q3. Ó, Q1, Q2 e Q3 são iguais, então eu vou chamar só de Q para facilitar. Só que tem sinais opostos. Q1 e Q2 têm o mesmo sinal e Q3 tem um sinal oposto de Q1 e Q2. Tá? Ele está dizendo que as distâncias Y e X são iguais e diz que Q3 é positiva. Ora, se Q3 é positiva e tem um sinal oposto de Q1 e Q2, se Q3 é positiva, Q1 e Q2 são negativas. Ok? E ele dá o valor de seno e cosseno de 45 aí, que vai nos ajudar a resolver o exercício. Beleza? Então bora para a solução. Eu colei aqui a figura um pouco maior para facilitar a nossa visualização. Vamos ver o que está acontecendo. As cargas interagem. Q3 está em repouso, embora abandonada, e Q1 e Q2 são fixas. Vamos pensar na interação entre Q1 e Q3. Primeiro eu vou dar uma ligada aqui entre elas, um tracejado aqui, que vai me ajudar a pensar. Tá? Entre Q1 e Q3 tem força. Tá? A gente pode dizer que Q3 está no campo de Q1. Eu posso pensar assim. Como Q1 é negativo, né? Você viu lá que a gente discutiu o sinal das cargas. A gente viu que Q1 e Q2 são negativos porque Q3 ele disse que é positivo. Tá? Olha só. Se Q1 é negativo, ele gera um campo de aproximação em todo o espaço ao seu redor, inclusive na posição onde está Q3. Então eu posso dizer que lá onde tem Q3, existe um campo que aponta para Q1, que é um campo produzido pela carga 1. Eu vou dar um nome para esse campo para a gente poder conversar. Eu vou dizer que é o campo E gerado pela carga 1 sobre Q3, no ponto, na posição onde está Q3. Tá? Mas aonde está Q3, também existe um campo
gerado por Q2, que também é de aproximação. Que também é de aproximação. Está aqui esse campo. Horas. Vamos dar um nome para esse campo? Vou chamar esse campo de campo E, gerado pela carga 2. Eu quero descobrir o terceiro campo que vai estar produzido aqui, que vai anular esses campos para que eu tenha um campo zero. Tá legal? E eu quero saber o ângulo deste campo com a direção horizontal, com a direção do eixo X. Então vamos lá, como que eu vou fazer esse exercício? Eu vou calcular E1, vou calcular E2, vou achar a resultante na direção horizontal e vertical e achar esse campo elétrico que vai equilibrar essas componentes horizontais e verticais aqui, tá? Como que eu iria calcular o valor do campo E1? O campo E1 é dado pela constante K vezes a carga fonte. A carga fonte é Q1, que eu vou chamar só de Q, pela distância ao quadrado. Gente, essa distância de y1, y3, x2 e x3, ele me disse que são iguais. Você lembra lá que estava marcado que são iguais? Então eu vou chamar essas distâncias de Dzinho e Dzinho. Pronto, tá? Quanto vale essa diagonal aqui? É lado raiz de 2, então eu vou chamar de D raiz de 2. A expressão para calcular o campo elétrico através de uma carga fonte é K vezes Q vezes a distância ao quadrado. Essa distância entre Q1 e Q3, o ponto lá onde está Q3, é D raiz de 2, que é essa diagonal aqui. D porque eu estou chamando este lado de D e este outro lado, eu vou fechar aqui para a gente ver melhor, ok? Então eu chamei tudo de D, chamei de Dzinho e Dzinho. E essa diagonal seria o que? D raiz de 2, tá? Só que o campo elétrico é calculado como? K, a distância ao quadrado, ok? Vamos melhorar isso? Então isso aqui vai ficar K, Q sobre D quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então vai dar 2D quadrado. Já temos aqui o valor do E1. O valor do E1. O valor do E1 já temos aqui. Agora vamos calcular o valor do E2. Vamos calcular o valor do campo E2. Como é que eu calculo o valor do campo E2? Constante K, lembra lá da formulinha? Vezes o valor da carga, que é Q, as cargas estou chamando tudo de Q, elas são iguais, tá? E esse campo elétrico gerado depende, né? Ele cai com o quadrado da distância. A distância aqui é D, então fica D ao quadrado. Aqui a gente não precisa decompor, aqui a gente não precisa fazer mais nada, tá? Esse é o campo elétrico E2. Então já achei E1, já achei E2. Só que esse E1, galera, ele tem duas componentes. Eu vou projetar ele, eu vou trabalhar com as projeções. Esse que eu chamei de E1, ele vai ter uma componente na horizontal e uma componente na vertical. Eu vou calcular essas componentes aí e vou dar nominhos para ela. Eu vou chamar essa componente aqui de E1 na direção Y e aqui E1 na direção X. Veja que E1 na direção Y está sozinho e E1 na direção X vai reforçar o E2. Então vamos decompor esse E1. Como é que eu decomponho aí, professor? Esse ângulo, por motivos óbvios, né? Esses lados são iguais. Esse ângulo aqui é de 45 graus, correto? Então, veja só como é que eu decomponho aqui na direção Y e na direção X. É só fazer seno de 45, cosseno de 45, que é igual. Então, eu vou dizer que E1 projetado na direção X é igual a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? K, Q sobre 2D quadrado vezes o cosseno, o seno tanto faz, que é raiz de 2 sobre 2. E eu tenho a componente E1 na direção X. K, Q sobre 4
d quadrado raiz de 2. Então, esse é o valor de E1 na direção x. Quanto é o E1 na direção y? O E1 na direção y vai ser o valor que nós tínhamos, kq d quadrado vezes raiz de 2 sobre 2, né? Seno e cosseno de 45 é igual. Então, é kq 2d quadrado, vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2. O que eu tenho? Kq raiz de 2 sobre 4d quadrado. Então, o que a gente já tem aqui? Vamos lá. Eu já tenho o valor de E1 na direção y, eu já tenho o valor de E1 na direção x e o valor de E2. Eu vou somar E2 com E1 na direção x, tá? Porque na direção x eles estão se reforçando aqui. Estão vendo aqui? Eles estão na mesma direção em sentido. Vou somar esses dois caras então. Então eu vou dizer que o E na direção x fica como? O E resultante aí na direção x é o E2, que ali já tinha, somado com o E1 na direção x. Então, esse que eu chamei de EX vai ser, quem é o E2? Kqd quadrado. Quem é o E1x? Kq raiz de 2 sobre 4d quadrado. Kq raiz de 2 sobre 4d quadrado. Somando esses caras, e para fazer isso, eu vou somar, multiplicar aqui por 4, para a gente poder somar. Eu vou ter o valor de E na direção x. O denominador são iguais. 4d quadrado. Então é só somar esses caras aqui. Eu vou colocar kq em evidência. Tá? Kq multiplica quem? O 4 e mais raiz de 2. Agora está quase terminado, galera. Está quase terminado. Eu já tenho o E resultante na direção x e o E resultante na direção 1. Então, olha o que acontece. Vamos fazer um desenho aqui. Então, o ponto onde estava aqui 3, eu já tenho um campo resultante na direção x, que eu batizei ele de EX, e eu tenho um campo resultante na direção vertical, tá? Que está sozinho, que é o E1Y, né? Que está sozinho aqui, ok? O campo que vai zerar o campo ali para que a carga possa ficar em repouso, ele tem que ter uma componente horizontal igual a essa, ele tem que cancelar o EX. Então ele tem que ter uma componente horizontal igual a essa e tem que ter uma componente vertical igual ao EY. Ele tem que ter o mesmo valor na direção x e o mesmo valor na direção y. Então este campo vai ser exatamente este cara aqui. Vamos somar as componentes. Este é o E que eu estou procurando. Este é o E que vai zerar o campo elétrico lá. Ele tem uma componente que zera EX, ele tem uma componente que zera E1Y. Logo, o ângulo que eu estou procurando, o ângulo θ, é este aqui. Então, a gente consegue calcular a tangente desse ângulo, porque esse cara tem o mesmo módulo de EX. Então, aqui é o mesmo módulo de EX, tá? Mesmo módulo esse vetor. E aqui ele vai ter que equilibrar com E1Y, então ele também tem o mesmo módulo de E1Y, ok? Então aqui ele tem em módulo o mesmo valor de EX e lá o mesmo valor de EY. Então vamos ver, galera, se vocês estão entendendo aqui, tá? Repetindo, na direção X eu tinha o E2, mas eu somei com a componente E1X. E na vertical eu tenho só a componente E1Y.
Para anular o campo aqui, este campo que eu estou procurando, para anular o campo, eu tenho que anular a componente E1y e eu tenho que anular a componente EX. Ok? Então, este seria o campo que anula o campo onde está Q3, para que a resultante seja zero. Tá? Então, este é o ângulo que eu procuro. Então, a tangente desse ângulo tem que ter o cateto oposto, que é o valor de E1y, e o cateto adjacente, que é o valor de EX. Então, é só isso que falta para terminar o exercício. Bora calcular isso. Vai dar trabalho, mas vamos lá. Então, como que eu faço? A tangente de θ vai ser igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Olha lá o cateto oposto, é esse cara aqui. Vou até arrastar para você ver aí, ó. Esse cara que eu estou chamando de E1y, ele fecha o meu triângulo aqui, formando um cateto oposto ao ângulo θ, ok? E o cateto adjacente, você está vendo aqui, é o EX. Então, se eu dividir os dois catetos, vamos lá. Cateto oposto é o E1y, que é esse valor aqui. Tá? Já está aqui em cima, que é esse valor aqui. KQ, raiz de 2 dividido por 4d quadrado. Então, fica KQ, raiz de 2. KQ, raiz de 2 sobre 4d quadrado. Esse é o cateto oposto. Vou dividir pelo cateto adjacente. Esse é o cateto adjacente. Dividir por esse cara é só multiplicar pelo inverso. 4d quadrado. Embaixo eu tenho um kq, que multiplica 4 raiz de 2. Fechou? Vamos fazer conta. Simplificando, kq corta com kq. 4d quadrado corta com d quadrado. Bingo! Temos aí a tangente. A tangente é exatamente quem? Raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2. É claro que o cara racionalizou. Multiplica embaixo, né? Por 4 menos raiz de 2 e em cima pelo mesmo número, 4 menos raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer essa continha. A tangente de θ será quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, produto notável, né? Oitavo ano, quadrado do primeiro, 16, menos o quadrado do segundo, 2. E em cima a gente faz uma distributiva, né? 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então o que a gente tem aqui é 4 raiz de 2 menos 2 dividido 16 menos 2, na minha conta é 14. E na de vocês? Agora a gente pode simplificar aqui, né? Por 2. Pode pôr 2 em evidência. E fica aqui 2 raiz de 2 menos 1, correto? Sobre 14. Sobre 14. E agora é o final, hein? Simplifica 2 por 2 dá 1. 14 por 2 dá 7. E aqui a gente vai torcer que tenha dado 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Se não deu, eu vou ter que fazer tudo de novo. Vamos procurar a alternativa? 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7 é a tangente. Então a resposta tem que ser o arco. Θ é o arco cuja tangente é 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Tangente é o arco. Opa, 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Minha cabeça está tão boa que eu já não sei se é isso mesmo. É isso mesmo? 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 7. Bingo, galera. Alternativa C. Ufa, cansei nessa aqui, viu? Valeu, galera. Curte, compartilha. Se inscreva no canal, me dá uma força, eu dou uma força para vocês. E a gente ajuda mais gente. Valeu? Obrigado. Estou montando um curso de física. Já já eu divulgo para vocês aí. E quem prestou esse ano aí na SpaceX, eu espero que não precise.
mas muita gente vai precisar, então me ajuda a divulgar, tá bom? Obrigado, abraço para vocês, até a próxima.